Bom dia, então. Eu sou Rafael Stelmach, presidente da Fundação. Queria agradecer muito a presença de todos, os que estão aqui e os que estão no digital. A gente fez isso objetivamente para ter maior difusão do que a gente está querendo fazer aqui um pouquinho, né? A Fundação ProAr tem feito vários eventos nesses anos todos, mas, em função da pandemia, a gente acabou não realizando mais as atividades constante, e decidimos que era a hora de retomar essa questão, né, e colocar as instituições juntas, que a gente trabalha em conjunto, e perdemos um pouco, né, com a pandemia, o contato com todo mundo, com os amigos e com as pessoas que trabalham com a gente. Então, esse seminário ele é muito aberto. A intenção para discussão seria especificamente de asma grave, considerando a dificuldade de tratamento de asma grave, e foi focado nesse sentido, não é? E o objetivo específico do seminário é a gente conversar sobre asma grave, considerando que é uma doença de difícil tratamento, de difícil diagnóstico e difícil tratamento. E nós estamos vendo que a dificuldade que existe quando a gente vê os pacientes, o tempo muito alargado dos diagnósticos de asma, principalmente de asma grave, e os pacientes que estão, digamos, não bem tratados ou bem diagnosticados, propriamente dito. Então, a ideia do seminário é discutir um pouco com as várias instituições das que fazem parte disso, né? Então, estamos aqui com a doutora Irma Godoy, que é presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, aqui com a gente, professora titular da Universidade Estadual Paulista Mesquita Filho, com o doutor Emanuel Sarinho, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. É muito importante a gente fazer essa interação, não é? E vice-coordenador da pós-graduação em saúde da criança e do adolescente da Universidade Federal de Pernambuco e membro da pós-graduação em saúde translacional da Unidade Federal. E com o doutor Herberto José Chong Neto, que é presidente do Departamento Científico da Alergia da Sociedade Brasileira de Pediatria e também coordenador da Residência Médica em Pediatria do Complexo do Hospital das Clínicas e vice-coordenador da Residência Médica em Alergia e Imunologia Pediátrica do Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Especificamente, está aqui, né? Professor também associado da Pediatria do Hospital de Clínicas Universidade Federal do Paraná e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, só para colocar aqui todas as pessoas que estão aqui, não é? Nós temos aqui algumas mesas, que vocês têm aí, as mesas de discussão. Sintam-se à vontade para a discussão, esse é o objetivo, nós conversarmos um pouco sobre as dificuldades ou as necessidades das doenças, da doença mais grave, da asma, considerando que hoje nós já temos certa quantidade de medicamentos ou de intervenções que podem melhorar esses pacientes, mas o que a gente vê é que os pacientes passam muito tempo sem esse diagnóstico de asma grave, ou de uma asma mais grave, propriamente dito, e quando a gente vê hoje os pacientes já numa fase muito tardia dessa doença, com uma perda de função pulmonar muito grave, e que dificilmente nós vamos conseguir recuperar essa perda que o paciente tem. Então, a proposta é nós tentarmos levar para da atenção primária à especializada, que a gente tenha a mesma forma de falar, a mesma forma de
conversar e, obviamente, fazer a pressão em relação às instituições públicas e privadas para a utilização das medicações hoje já definidas, inclusive no nível nacional, para que a gente possa, no meu ponto de vista, iniciar o tratamento da asma grave no momento em que ele é diagnosticado o mais próximo possível, e não que o que a gente vê, em que o paciente chega muito tardiamente com uma asma já muito agravada. Então, é uma tentativa da Fundação, que tem como membros a questão da asma propriamente dita como o foco, e abrir uma discussão de como nós podemos levar adiante e passar essa informação para todos e fazermos essa mudança, né? Então, está aí a programação, é bem aberta. A gente fez, a minha proposta é que a gente fizesse a conversa aberta em cima disso, né, com essas mesas, com as pessoas que estão colocadas aqui. Vocês viram aí pessoas de todas as representações, né? Eu agradeço a todos que estão aí, e temos também o pessoal todo que está fora daqui, não é? Então, está aberto, tem muito mais gente fora daqui do que nessa sala, e a gente imaginava que seria isso, né, num sábado assim. E esperamos que os que estejam também possam aproveitar e participar dessa discussão, não é? Então, essa era a minha apresentação, não é? E fiquem à vontade para colocar as suas necessidades e suas visões sobre isso, não é? Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Eu sou Herberto Chong, presidente do Departamento Científico. O Rafael já me apresentou, né? Eu agradeço o convite ao PROAR, em nome do presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, professor Clóvis Constantino. Eu venho aqui representar, espero que tenhamos um dia bastante frutífero e que saiamos daqui com ideias para acessar mais, principalmente para nós, as crianças com asma grave. Obrigado. Por favor, vamos lá. Por favor. Bom dia, eu sou Emanuel Sarinho, presidente da ASBAI. Ficamos felizes em participar deste evento. A Fundação PROAR é uma fundação que tem uma credibilidade imensa, é um exemplo de programa bem-sucedido de asma grave no país, e fiquei feliz porque temos aqui alguns gestores que estão participando, o pessoal da medicina comunitária, que é fundamental. Enquanto ASBAI, nós estamos tendo um relacionamento muito produtivo com a Sociedade de Medicina de Família e Comunidade, na pessoa de Zeliette, que tivemos vários contatos, e não é só apenas exigir o medicamento, é também instrumentalizar o médico que atende na atenção primária a facilitar esse fluxo de identificar precocemente o doente grave e mandar para o centro terciário, e, por sua vez, o centro terciário também ter acesso, quando o paciente melhorar, em inseri-lo na comunidade e fazendo uma abordagem integral da saúde desse indivíduo, que muitas vezes tem comorbidades e doenças crônicas associadas, como asma, hipertensão, asma e diabetes. Então, eu acho que esse seminário dá para que a gente tenha um posicionamento conjunto, que, quando estamos unidos, somos mais fortes e conseguimos muito mais. Era isso. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Irma de Godoy, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Eu dou bom dia às pessoas que estão aqui, também aquelas que estão online, né? Eu acho que é uma satisfação, é um prazer, uma alegria participar junto com tantas pessoas que trabalham nessa área, que militam nessa área há muito tempo, né? Eu fico muito feliz de olhar o programa e ver que aqui nós vamos discutir. Eu, infelizmente, não vou conseguir ficar até o fim, mas eu vou tentar assistir online,
que a gente está incluindo aqui pessoas de todos os níveis de atenção, porque eu acho que a asma, para ser tratada como qualquer doença, para ser tratada adequadamente em todas as suas gravidades, ela precisa ser diagnosticada corretamente, no momento correto, ela precisa de que o médico da atenção primária tenha essa formação. Então, eu acho que realmente é fundamental, né, o doutor Sarinho já mencionou aí a Zeliette, da Sociedade de Medicina da Família e Comunidade, que eu acho que realmente é muito importante, porque quando a gente fala de asma grave, a gente pensa muito no pneumologista, né? Olha, nós vamos mandar para o pneumologista, mas não é assim, né? A asma grave tem que ser diagnosticada, tem que ser identificada. Então, eu tenho a impressão de que a gente ainda não chegou lá, mas a gente tem condições de chegar com eventos como esse. Então, eu agradeço a vocês, a Fundação PROAR, a todas as pessoas que estão aqui presentes, e sempre a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia vai estar também participando dessas atividades, no sentido de realmente de ampliar, né, o atendimento desse paciente da melhor forma possível. Então, muito obrigada e um bom evento a todos. Muito obrigado. Então, vamos dar início efetivamente, mas o seminário aqui. Nossa primeira mesa redonda é assistência ao paciente com asma da atenção primária, que eu entendo seja muito importante, né, no sentido de definir a gravidade da asma e assim sucessivamente. Então, vou começar aqui a chamar os nossos debatentes sobre esses, né? Dessa primeira mesa, que seria assistência ao paciente com asma na atenção primária, né? Estou como moderador, e aqui a gente chama a doutora Sônia Martins, por favor, aqui à frente, o doutor Álvaro Cruz, a doutora Karina Mauro Dibi e a doutora Rejane, por favor. Ah, tá bom, ok. Vamos lá. Ok. A discussão será sobre assistência ao paciente da asma na atenção primária, e está aberto aí aos nossos palestrantes para discussão em aberto, e pode falar, podemos começar como quiserem, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigada à Fundação PROAR pela oportunidade. A gente já vem militando junto em várias frentes, mas, como o Rafael falou, é muito importante reencontrar todas as partes interessadas para o cuidado da asma no nosso país, né? E considerando o contexto que a gente passou aí nesses anos, que não podemos mais nos encontrar. Então, esse evento ele marca aí um novo passo com relação ao cuidado da pessoa com asma aqui no nosso país. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Karina, trabalho na Secretaria Municipal da Saúde. Venho aqui representando o secretário, o doutor Zamarco. Infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje. Então, trago boas-vindas dele para vocês, né? E um pouquinho, né? Acho que a gente vai debater aqui um pouquinho da gestão, né, da Secretaria Municipal da Saúde no controle das doenças crônicas não transmissíveis. Então, bom dia a todos. Olá, pessoal. Muito bom dia. É com muita alegria que eu reencontro tantos amigos, tantos militantes dessa causa da asma pessoalmente, depois de longos anos aí de conexão virtual. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à equipe do PROAR, da Fundação PROAR, especialmente a Ângela e a Juliana, pela organização desse evento fantástico, com tanta gente presente, tanta gente conectada virtualmente. E eu queria falar algumas coisas, inicialmente, para estimular o debate. Eu tenho dedicado minha vida profissional à asma, de um modo geral, e especialmente à asma grave. Foi assim que começou o PROAR, 20 anos atrás. E a gente tem bons resultados, mas a luta é muito grande. Lamentavelmente, não existe prioridade para asma grave, não existe prioridade para doença respiratória crônica. E, nesse momento excepcional que a gente vive,
de acesso aumentado, surpreendente, o que é muito bom e deve ser celebrado, a gente tem que aproveitar a oportunidade para arrumar a casa, porque acesso a tratamento imunobiológico é necessário, mas não é suficiente. Não é suficiente. E esse trabalho multidisciplinar, multi-institucional que a gente vai discutir aqui, isso sim, é absolutamente necessário e suficiente junto com o acesso às medicações. Fico muito feliz de ver tanta gente dedicada à causa e à representação das sociedades principais envolvidas por uma decisão de prioridade que essas lideranças que estão aqui dão a essa causa, compreendendo a sua importância no contexto de saúde pública. Eu falo muito de negligência em asma, e essa negligência, ao meu ver, e é muito bom que a gente tenha representante de associação de pacientes presentes aqui nessa reunião, é uma negligência coletiva, é uma negligência que vem do paciente, da família, uma parte por medo, ou sei lá, mas também dos profissionais de saúde e depois dos gestores, dos governos. E isso não é somente aqui no Brasil, não, isso é no mundo inteiro, exceto nos países desenvolvidos, onde há uma atenção maior, mas isso é assim. Muitos sabem que eu trabalhei durante muito tempo na Organização Mundial da Saúde, mantenho um vínculo, e é uma luta para a gente conseguir alguma prioridade para a asma por lá também. Então, a gente tem essa responsabilidade muito grande, quem sabe, de aproveitar essa oportunidade de maior acesso a tratamento de alto custo, que é bem-vindo, para arrumar as coisas e para fazer algo racional da atenção primária até a atenção terciária. Porque a minha impressão, e obviamente que eu tenho uma influência muito grande do que eu vejo em Salvador, mas isso se reproduz pelo Brasil e pelo mundo, é que, com exceção dos países desenvolvidos, a atenção primária não dá prioridade para a asma e acaba acumulando tudo para a atenção secundária e terciária, sobrecarregando as coisas e dificultando que a atenção secundária ou terciária dê a devida atenção a quem realmente precisa com asma mais grave. E não é à toa que a Fundação tem atuado muito em tentar capacitar os profissionais da atenção primária, usando ferramentas virtuais agora. A gente faz isso em Salvador, faz aqui em São Paulo, onde tudo começou nessa área de capacitação de atenção primária. E isso é fundamental, né? A gente tem que fazer com que o sistema todo funcione. E, quando se fala em asma grave especificamente, não é, que precisa ser diagnosticado, identificado, o paciente tem que ser tratado corretamente antes de chegar na atenção terciária ou secundária, a gente precisa muito mais de diagnóstico adequado, de manejo adequado antes de chegar na etapa do imunobiológico do que essa questão do imunobiológico, né? É muito bom que a gente tenha acesso rápido, como o Rafael mencionou, que não haja uma jornada longa da identificação da asma grave até o início do tratamento. Felizmente, isso parece que está acontecendo de uma forma ou de outra. Mas o que é mais difícil na asma grave é a identificação adequada do paciente que tem asma de difícil tratamento e se esse paciente efetivamente tem asma grave e ele precisa de um imunobiológico ao lado de todas as outras coisas. E a gente não deve esquecer da atividade física, da dieta saudável, de perder peso e de viver num ambiente que não agrida o aparelho respiratório. Então, eu vou parar por aqui, tentando já ter estimulado um pouco a discussão e pedir que a doutora Rejane Reis, que está virtualmente representando a Secretaria Municipal de Belo Horizonte, que é médica do programa Criança que Chia, um programa pioneiro no Brasil, que teve como uma das lideranças principais o professor Paulo Camargos, que é o vice-presidente da Fundação, né? E eu, Rafael e Paulo, que iniciamos, de alguma forma, essa fundação, essa etapa, além do que a gente fazia na Bahia, com um tripé forte, né, da USP com o Rafael, da UFMG e nosso lá de Salvador. Então, esse programa lá de Minas é um programa pioneiro que tem que ser valorizado e foi um modelo. Eu costumo dizer que foi o modelo que eu me inspirei para fazer o PROAR. Rafael, você quer apresentar a doutora Rejane? Sim. A doutora Rejane Reis, representante da Secretaria Municipal de BH, médica do programa Criança que Chia, e está na participação virtual. Por favor, doutora Rejane.
Bom dia a todos. Vocês estão me escutando? Sim, estamos. Muito obrigado. Sim. Eu gostaria muito de agradecer o convite da Fundação PROAR, em nome do professor Paulo Camargos, que é o grande criador do programa Criança que Chia aqui em Belo Horizonte, um programa muito bem sucedido, que foi criado em 1997, e ele é um programa pioneiro aqui na cidade, né? É um programa que visa trabalhar na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária, evitando que as crianças e os adolescentes eles cheguem à internação. Bem, em 2009, houve uma liberação da Secretaria Municipal de Saúde que todo o tratamento da asma fosse feito através de espaçadores valvulados, né? Então, toda a medicação, ela passou a ser medicação inalatória, o que foi um grande avanço para nós. Infelizmente, agora com a pandemia, nós eu acho que todos os municípios, né, tiveram um retrocesso no tratamento dos pacientes crônicos, né, porque toda a equipe de saúde da família ela foi deslocada para esse tratamento da pandemia. Nós estamos tentando reorganizar o programa. Esse é um momento muito importante de troca de experiências para nós, né, para a gente ver onde a gente está falhando, e uma das nossas falhas tem sido na captação precoce desses pacientes, né? O que a gente vê hoje aqui em Belo Horizonte é que a maioria dos pacientes, eles procuram mais as unidades de urgência, pouco as unidades de atenção primária, e, infelizmente, não são tratados como pacientes crônicos. A cada crise que eles chegam nas unidades de pronto atendimento, eles recebem um novo ciclo de corticoide. Então, a gente tem aqui observado pacientes que durante um mês, às vezes recebem 3 ciclos de corticoide oral, e sem que isso desperte o profissional para a necessidade da profilaxia. É com muita tristeza que a gente vê esse quadro. A gente tem trabalhado, batalhado, fizemos várias oficinas na tentativa de pensar na captação precoce. E aí, uma das coisas que a gente verificou é que a sala de vacina é um lugar estratégico para a captação desses pacientes, né? Uma vez que o paciente está com uma vacina atrasada, porque a pergunta é, você estava internado? Por isso que sua vacina atrasou? Né? É um lugar potente de captação de pacientes com asma grave, né? Outra coisa que a gente observa aqui em Belo Horizonte é a participação dos agentes comunitários de saúde na atenção primária, né? No acompanhamento daquela criança que está sempre internando, sempre faltando às aulas, né? E captar esse paciente para que a equipe possa conduzir o tratamento dele de forma adequada e levá-lo à equipe mesmo para acompanhar, e não só acompanhar os casos de exacerbação da asma, né? É um desafio para nós ainda, houve um retrocesso no programa, mas que a gente está correndo atrás, né, e contamos com a ajuda do Dr. Paulo Camargos, que tem sido um companheiro de grande valia, para a gente restabelecer o programa Criança que Chia, que já foi um programa premiado nacionalmente, né, por todo o valor que ele teve, tá? Bem, minha fala é curta, mas é bem direcionada à atenção primária mesmo, que eu acho que, nesse caso, ela tem um papel primordial na prevenção da exacerbação da asma, tá? Obrigada. Muito obrigado. Muito bem. Essas eram as falas iniciais, né? Já foi? Sônia já falou? Álvaro falou? Tá bom. Ok. Então, apresentando as pessoas, nós temos, então, o objetivo aqui de algumas tarefas, vamos chamar assim, que estão colocadas aqui
O objetivo dessa discussão, dessa mesa, número 1, é entender e discutir os desafios do diagnóstico e seguimento dos pacientes com asma em geral. Algumas questões a serem discutidas seria a jornada do diagnóstico de asma na atenção primária, seria quais os fatores que interferem no acompanhamento do paciente com asma na atenção primária, por que a maioria é encaminhada ao especialista, quais as dificuldades que os profissionais da atenção primária na saúde encontram para seguir a linha de cuidado para a asma, né, do Ministério, propriamente dito, e os pacientes nas UPAs, né? A asma não é vista como uma doença crônica, somente tratamento de crises. Então, essas seriam as questões. Outras seriam falta de vaga para pacientes com asma grave no serviço especializado, pois os pacientes com asma leve e moderados estão subtratados e encaminhados para os especialistas sem tentativa de tratamento. Capacitação de todos os profissionais de saúde na atenção primária para o atendimento ao paciente com asma, um exemplo de cuidados colaborativos, e mostrar exemplos que deram certo e que poderiam ser feitos. E, finalmente, o paciente com diagnóstico certo, com tratamento certo, no lugar certo. Não é? Um pouco grande, extenso, não é? Mas permite a gente discutir. E acho que essa é a nossa primeira tarefa, de fazer essa discussão em relação a essas propostas aqui. Bom, eu já vi que a atenção primária é o cerne, né, desse evento aqui hoje. Bom, eu sou médica de família, sou idealizadora do Grupo de Estudo e Pesquisa Respiratória em Atenção Primária, que fica dentro do Centro de Estudos de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina do ABC, e em parceria com o International Primary Care Respiratory Group. Bom, como todos colocaram, né, a atenção primária é o ponto de atenção mais importante da rede, considerando os cuidados crônicos e outras condições também. No que se refere à asma, a palavra-chave, né, dentro dessa linha do cuidado é diagnóstico precoce e tratamento precoce. Acho que foi colocado aqui algumas barreiras para esse cuidado. Um deles, né, é o excesso de demanda, a falta de qualificação, o tratamento na crise, né, que acho que a gente precisa fortalecer a atenção básica para que ela faça o tratamento pré-crise, que ela vincule esse paciente, que o paciente passe a ter credibilidade na unidade e não vá, né, ao pronto-socorro tantas vezes, porque o pronto-socorro, a UPA, a urgência e emergência, ela acaba sendo também uma porta de entrada. Então, a atenção básica é a porta de entrada principal, mas a gente sabe que, quando se trata de paciente em crise, eles usam a urgência e emergência como porta principal. E, na atenção básica, a falta de conhecimento, muitas vezes, desse perfil de paciente faz com que as equipes, né, vou falar a gente, porque eu me incluo nisso, trate apenas a exacerbação, tá? E não avance para o diagnóstico. E a gente vê muito isso, que a jornada do paciente, tanto com asma quanto DPOC, ela é muito longa, né? Além de haver a confusão entre as doenças. Então, existe o uso excessivo de salbutamol, se a gente trata a crise, como a colega colocou, a prescrição indevida, né, por longo tempo, de corticoide oral, e a não prescrição do corticoide inalatório, que é o tratamento de eleição para esse paciente. Então, acho que falta, e não é só culpa dos profissionais, que tem um gap aí na formação, mas também da própria gestão, que acaba, às vezes, não entendendo que esse indicador ele é prioritário, né, porque é muita coisa para fazer. Então, falta colocação dentro dos planos de educação permanente do tema asma. A gente perguntou, num curso que nós fizemos, quantas formações em doenças respiratórias um grupo de profissionais da atenção primária tinha feito. Nos últimos 3 anos, nenhum. Então, assim, prioriza sempre a tuberculose, a gente entende que tem que estar no lugar que está, mas também precisa incluir a asma como um tema prioritário, regular, de educação permanente, até para tentar suprir esse gap que a gente tem de formação e conhecimento. Depois a gente vai avançando para outros temas, que foi muitos temas juntos, né? Foi muito tema. Sônia, a primeira pergunta: por que normalmente na atenção primária se dá muito mais interesse em relação à doença mais grave, como achando que asma não é uma doença grave?
Tem então, se fala muito de tuberculose, por exemplo, quando tosse, tuberculose, mas não se pensa efetivamente numa coisa mais simples. Qual é a sua visão sobre isso? Na minha visão, acho que até é uma questão cultural, tá? Porque os municípios eles acabam trabalhando muito em cima daquilo que o Ministério preconiza, dos programas. E, lógico, ninguém vai falar aqui da tuberculose, não é uma prioridade, né? As doenças crônicas, hipertensão, diabetes, asma, elas estão dentro do programa. Eu lembro que, quando saiu o plano de enfrentamento, em 2012, né, colocando como prioridade. Mas eu entendo também que muitas outras prioridades vão atravessando o caminho e meio que acaba aquilo, vai ficando ali no secundário. Eu acho que falta a própria gestão estar olhando os indicadores, porque todo mundo faz o plano municipal de saúde, ali aparece, né, os principais motivos de internação e de mortalidade. Óbvio, a asma não mata tanto, mas interna muito, gasta muito. Acho que falta planejamento mesmo, de olhar, de fazer propostas em cima dos indicadores, né, e acaba que a asma vai ficando ali negligenciada, no meio de tantas outras. Então, bom dia, sou Karina, novamente, eu sou enfermeira de formação, sou especialista em oncologia e na linha de cuidados de doenças crônicas em enfermagem. Então, eu tenho um tanto aqui de comentários e eu vou tentar caminhar aqui com vocês, né? Então, a jornada do paciente com asma na atenção primária. Então, eu vou iniciar, né, falando do nosso plano, né? O nosso plano municipal, ele traz um desafio de diminuir a mortalidade precoce por doenças crônicas não transmissíveis, e a gente tem aí as doenças respiratórias nesse conjunto, né? Então, detectar precocemente as doenças crônicas é uma missão, né, da atenção primária. Então, a primeira jornada desse paciente seria a captação. Como que a gente capta esse paciente que poderia, né, vir a ter os sintomas de asma, até conforme a doutora... deixa eu ver o nome dela aqui, gente. Regiane falou, né, de fazer uma busca ativa na sala de vacina. Então, o primeiro passo é fazer essa captação precoce, né, desses pacientes, a fim de a gente poder ir para a segunda fase da jornada, que é o diagnóstico, para que a gente consiga ampliar um número maior de pessoas diagnosticadas. A gente tem que investir na busca ativa e na captação desses pacientes. Então, essas duas fases dessa jornada, elas são muito importantes para a atenção primária, né? Então, são muito ricas e a gente vê que a atenção primária não é o ambulatório, né? Então, ela é a coordenadora do cuidado, ela é a porta de entrada, para a busca espontânea e também para a continuidade do cuidado. Então, essas duas fases importantes de captação e de diagnóstico, eu acho que é o ponto principal, um grande desafio, né? Então, a gente tem expandido o diagnóstico utilizando a espirometria. Então, a gente está investindo nas câmeras de espirometria para a gente poder melhorar o diagnóstico, né? E, dando seguimento na jornada, a gente vê que o que interfere no acompanhamento desses pacientes e também o que interfere a continuidade tanto do paciente quanto do profissional, promover aí a linha de cuidados, né, o segmento desse paciente dentro da atenção primária. Então, a gente vê aí que a gente tem uma rotatividade maior, muito grande em São Paulo, de profissionais. Isso dificulta tanto a adesão do tratamento do paciente, quanto a própria equipe visualizar essa jornada inteira, né? Então, né, a gente capta, dá o diagnóstico, e aí a gente tem que priorizar esse acompanhamento, né? Então, colocá-lo, esse paciente na jornada, né, na continuidade do cuidado, e isso exige a capacitação desses profissionais. Então, para isso, né, essa capacitação, a gente tem esse planejamento. Então, até mês que vem, a gente
vai fazer uma capacitação direcionada mais para o DPOC nesse momento, mas o ano que vem a gente vai ampliar para a asma. Então, no intuito de promover, de melhorar a assistência, qualificar a assistência, tanto, né, inicialmente dos médicos quanto dos farmacêuticos nesse primeiro momento. Então, a gente teve uma mudança aí do PCDT, então foi importante, a gente vai até incluir isso nesse treinamento que a gente vai fazer. Então, isso é um desafio, né, a gente ampliar a capacitação, ampliar métodos de aprendizagem, né, que eu vejo que hoje a gente tem os vídeos curtos, né, capacitação não presencial, então também a gente está pensando em outras formas da gente poder fazer com que essa informação chegue rapidamente aos profissionais e de forma contínua, né, porque esses profissionais estão tendo aí uma grande rotatividade nas unidades básicas de saúde. Hoje a gente tem 470 unidades básicas de saúde. Então, a gente tem aí um universo muito grande, né? Então, temos aí as 6 coordenadorias regionais que capilarizam as nossas orientações, as nossas diretrizes. Para cada coordenadoria tem uma supervisão, tem 6 supervisões técnicas. Então, a gente trabalha a gestão, ela é capilarizada para as coordenadorias regionais e supervisões. Então, a gente tem essa forma de trabalho também na gestão. E, deixa eu ver, quero comentar aqui também sobre manter a linha de cuidados não só na atenção primária, mas na secundária e na urgência e emergência. Eu vejo que é importante, né? Eu acho que a capacitação para as UPAs e para os AMAs... Oi? Alguém? Ah, então, tá bom, desculpa, gente. Então, a capacitação chegar também, né, para os AMAs e para as UPAs hoje em São Paulo é muito importante. Então, isso a gente vai considerar, porque realmente o atendimento, a gravidade, ela vem primeiro, ela acaba vindo primeiro, né? Então, a gente acaba dando mais atenção para isso, e na urgência e emergência isso acaba sendo a premissa do trabalho deles. Então, esse aqui é um tema muito importante que eu vejo aqui, que a gente não trabalhou. Então, acho que fica aqui como um desafio para nós. Levo isso para o secretário de Saúde, o doutor Zamarco, né? E, sim, aqui traz um questionamento sobre ampliação do acesso para a atenção secundária. Então, se os nossos esforços melhorarem para a captação, para o diagnóstico e para a priorização desse acompanhamento do paciente com asma, certamente a gente vai deixar de tratar os pacientes com menos gravidade nos serviços secundários, né? Então, assim, o esforço é para que a capacitação ela chegue até os profissionais de forma que a gente consiga diminuir, né, dar alta desses pacientes para atenção primária, que também é um desafio, né? Então, a gente tem lá os nossos pacientes sendo tratados pelo especialista, que eles precisam ter alta. Então, a gente precisa de um corpo aí qualificado também para receber esses pacientes. E, de outra forma, os graves chegarem aí para os profissionais. E, concluindo, a gente tem equipe multiprofissional, né, que eu não posso deixar de mencionar, que ela é muito importante para a adesão ao tratamento na atenção primária. Então, a gente tem os farmacêuticos, os enfermeiros, né, onde eles fazem ali um PTS, um plano de autocuidado com o paciente. Então, acho que o plano de autocuidado, ele ter essa convicção da autorresponsabilização pelo tratamento e até por modificar algum estilo de vida, como fazer atividade física, por exemplo, são fatores que vão melhorar aí o tratamento desse paciente. Então, a equipe multiprofissional ela tem essa responsabilidade. A gente vem trabalhando muito com esse tema do pacto do autocuidado com o paciente, para hipertensão, para diabetes, e assim, a gente acaba tomando chacoalhão aqui, que a gente tem que incluir também as doenças respiratórias. Mas eu digo para vocês que esse fim, o pacto do autocuidado, é uma bandeira que a gente está difundindo para que a equipe multiprofissional, de fato,
cada um se corresponsabilize com o tratamento não medicamentoso e medicamentoso do paciente com doenças crônicas não transmissíveis. Acho que eu fiz aqui um apanhado geral. Bom, eu vou complementar, que eu achei que vocês iam fazer uma rodada de cada tema, enfim, ela falou, então eu vou complementar a minha parte. Parabenizar vocês por colocarem, né, as doenças respiratórias no centro aí da atenção de vocês. As doenças respiratórias ganharam um ibope maior com a Covid, né? Mas a gente tem que considerar que a atenção primária ela faz um monte de coisa, e isso não justifica que, por isso, a gente não faça bem todas as coisas. Como Karina colocou, né, os casos de asma leve e moderado, eles devem, prioritariamente, estar na atenção básica, eles devem reconhecer isso. O Rafael colocou a questão do matriciamento, né? O apoio matricial é uma ferramenta muito importante para qualificar esse cuidado. Hoje eu sou atenção básica, mas hoje eu estou na atenção especializada. Infelizmente, a gente percebe que, devido a essa falta de conhecimento e até mesmo por uma falha da regulação, acabam passando muitos pacientes que deviam estar tratando na atenção básica, eles estão na atenção secundária. O especialista, por sua vez, não se sente seguro para fazer uma transição, uma alta compartilhada responsável com essa atenção básica, ele acaba retendo. O paciente, por sua vez, também, ele não vinculou, né, ele não acredita que a atenção básica possa dar conta do caso dele, e ele quer ficar na atenção especializada. Então, é um problema de várias partes interessadas. Com essa questão do excesso de encaminhamentos desnecessários, o acesso ao paciente que realmente precisa, ele fica restrito, né? E toda vez que a gente vai pensar em reorganizar cuidado, em fazer estratificação, porque eu estou na especializada hoje e eu percebo que, quando você vai falar em linha do cuidado, o passo zero é você conhecer a sua carteira de pacientes. E ninguém sabe o que a gente tem de fato dentro. Então, nem a atenção básica, o que é dela, e nem a especializada. Então, acaba ficando esse embrulho. Então, acho que, primeiramente, a gente precisa fazer a estratificação adequada. Então, o mapeamento desses pacientes, a gente tem instrumentos, né, de registro, mas acaba que as discussões não são feitas em cima daquilo que a gente tem. O planejamento ele acaba fugindo um pouco. Então, ninguém sabe, de fato, o que realmente tem. Com relação à urgência e emergência, a gente acaba pegando os pacientes sem o tratamento de controle, eles recebem o tratamento agudo, alguns saem até com uma bombinha, né, como diz, com um bronquilatador inalatório, mas você não percebe a prescrição adequada para que esse paciente consiga se manter estável até a consulta na atenção primária. Outra coisa que a gente vê também que falta quando se fala em gestante, em RN, existe um fluxo, eu acredito que na maioria dos municípios, a criança ela tem a garantia, quando ela sai do hospital, de consulta na atenção primária. Eu acho que uma coisa que precisa ser feita com relação às doenças respiratórias, entendendo que elas são prioridade, a asma ela é uma prioridade e consome muito recurso, é que esse paciente que passa na urgência e emergência, se ele está indo muito, ele precisa ser monitorado. A gente precisa ver a linha do tempo desse paciente. Por que está acontecendo? E fazer essa alta do pronto-socorro, que ele tenha garantia de consulta, vou dizer aí, não sei se eu estou exagerando, tipo, até 15 dias, para que ele seja avaliado, né, e o tratamento seja continuado, porque a gente sabe que sai, às vezes, sem nada, e ele volta, né, 3 vezes, às vezes, no mesmo dia, chega de manhã, o SAMU traz, ele pede de novo, não querem nem atender a ligação mais, né, tipo, de novo, acabei de te deixar aí, volta e seguidamente. Então, ele precisa ter essa garantia de continuidade. E os pacientes mais graves, né, a gente vê pela linha do cuidado que ela está linda, mas a implementação desses documentos, eles são difíceis, né? Então, a gente tem que pegar a parte teórica e tem que ali fazer oficina no dia a dia, entender a dinâmica de cada um, né? E a atenção secundária ela é super importante, mas hoje ela está abarrotada com pacientes que poderiam ser acompanhados com a supervisão, seja com apoio matricial, seja ele em loco, seja ele através da ferramenta online, que isso hoje abriu um gap muito grande. Mas é uma questão de organização. Eu falo que é reorganização do cuidado, ouvindo todas as partes interessadas, né, incluindo o paciente. Eu estou contando uma experiência minha, que eu estou indo
fazer, por conta do PCDT, na pneumologia, ajudar o nosso colega, que está sozinho para um município de quase 900 mil habitantes. Então, eu e uma outra amiga alergologista estamos indo dar apoio. E a gente percebeu que essa consulta hoje, que eu não sei, na maioria dos lugares, que 4 por hora, 3 por hora, ela é muito curta para dar tempo do colega fazer tudo, e, principalmente, orientar dispositivo inalatório. Então, assim, gente, tem muita falha. Então, a gente precisa rever muitas coisas, né? Acho que tem que quebrar os ovos para a gente poder mudar o processo de trabalho. A linha do cuidado está linda. Se a gente conseguir fazer o que está ali, a gente vai fazer uma excelente prática, mas aí tem um caminho para seguir. É uma pergunta para vocês duas. Assim, a impressão que a gente tem, um pouco como especialista, é que muitos pacientes entendem que a doença é pontual e não crônica. Então, eu queria saber se, na atenção primária, isso é informado para os pacientes. Você tem uma doença que não vai cuidar, que não vai parar, que ele vai ter que ser... Isso é que eu vejo muito, inclusive nas nossas assistências já no nível mais superior. E isso é muito interessante, eu acho, porque se a pessoa o paciente não entender a cronicidade, não vai resolver, né? Porque eles acham, não, teve uma crise, pronto, passou. Isso é difundido na atenção primária. Isso é, por exemplo, o próprio, não sei se é o médico, o profissional de saúde da atenção primária, ele sabe disso? Essa é uma das coisas que eu tenho como dúvida. Olha, Rafa, eu não posso falar por todo mundo, né? Mas, sim, a doença crônica ela tem que ser comunicada para o paciente, mas, como você falou, a asma tem a cultura de que é uma doença de crise. E a maioria dos pacientes são tratados como crise. Você vai ver na DPOC que os pacientes falam, olha, eu fui várias vezes, falava que eu tinha pneumonia. Aí, depois, falaram que eu tinha essa tal de DPOC. Então, a jornada é muito longa. Então, assim, tem que ter esse entendimento que é doença crônica e fazendo uma abordagem centrada na pessoa, um cuidado personalizado a cada consulta, porque, às vezes, o paciente ele não aceita. Aí entra a questão da educação em saúde e do autocuidado. Tem uma doença crônica, mas que tem tratamento, né, que é de crise, mas, se você fizer o tratamento adequado, você vai ficar estável. Então, é uma questão de comunicação. Acho que é falta de comunicação. Acho que entender que é crônico, o profissional todo mundo sabe, mas eu não sei como ele comunica isso para o paciente. Rafa, se eu puder falar... Claro, por favor. Eu sou Ângela, sou líder de programas educacionais da Fundação PROAR. Também tenho a gestão do grupo Asmáticos no Brasil, que faz parte da Fundação, e somos mais ou menos em 10 membros lá no grupo. E isso que foi colocado é muito importante. Os pacientes acham que a doença asma é de crise, e que ele vai no pronto-socorro, e, quando a crise dele melhora, ele curou. Exatamente. Então, quando a gente faz grupos de discussões ali, eles ficam assustados. Como assim doença crônica? E, quando você traz na linguagem deles... Olha, é igual pressão alta, é igual diabetes. Né? Você vai ter um pico de pressão, você vai ter uma glicemia ali aumentada, mas você tem a sua doença de base. Na asma é a mesma coisa, então você precisa tratar. Não é só essa bombinha que você usa para tratar a sua crise que trata a sua asma. Então, tem todo esse grupo. E eu vou além. Né? Nesses 2 anos e meio que eu venho trabalhando na Fundação com o matriciamento, como a Sônia colocou, né? Que são os cuidados colaborativos na capacitação da atenção primária. E o grupo multidisciplinar é muito importante, então eu fico super feliz que ele está aqui, né? Que a enfermagem é um grupo muito importante, os farmacêuticos também são muito importantes nesse ponto de contato com os pacientes asmáticos. Né? Que a gente acaba fazendo uma concentração no atendimento médico, mas esse paciente ele passa muitas vezes com a enfermeira, ele passa com o farmacêutico para pegar a medicação. Então, essa parte da vacina, acho que falou, a parte da vacina que a Regiane colocou, que é importante para captar esses pacientes, eu vou além. Né? As AMAs, as emergências, elas são um lugar, já que todo mundo acha que a doença é uma doença de crise. Né? Eu imagino que, quando faço o atendimento, e aqui eu queria colocar para todo mundo que está participando, inclusive o pessoal que está online, a gente está aqui todos juntos, inclusive com pessoas que são decisores e trazem soluções, né, implementação. Então, eu quero que todo mundo aqui participe para trazer os problemas também, que vivem no seu dia a dia, não sofram sozinhos. A gente está aqui para trazer. Então, quando a Karina traz que está fazendo esse planejamento todo, eu fico muito feliz.
né? Porque a gente sabe que falta muito. E eu tenho certeza que o profissional que atende a hipertensão, a crise hipertensiva na emergência, ela manda o paciente para o atendimento crônico, o acompanhamento. Mas eu duvido que ele encaminhe o paciente asmático na crise para um acompanhamento, porque muitos deles não sabem. Então, acho que isso é muito importante. Essa capacitação das pessoas é muito importante. E aí, um último dado que eu queria colocar, que foi muito legal de ter contato com o grupo, que a asma é uma doença para tratamento conjunto, né? Então, a enfermagem, quando a gente faz a capacitação, é muito legal. Teve uma enfermeira que trouxe assim, doutora Ângela, quando a gente recebeu a incumbência de tratar a paciente com diabetes e teve que usar o aparelho de destro, aprender a usar o aparelho de destro, eu vejo a mesma coisa agora aprendendo a usar o dispositivo inalatório. Né? Inicialmente, a gente acha que não vai conseguir fazer, mas isso é nosso. Né? Então, acho que, no momento que isso acontece, o paciente tem o diagnóstico, ele tem o tratamento na mão, ele sabe como usar, ele sabe como identificar. Acho que a gente tem um ganho imenso em saúde pública. Né? E, como a Sônia trouxe, o paciente com asma leve e moderada ele tem que estar na atenção primária. Ele precisa saber. O farmacêutico, quando ele dispensa só broncodilatador para o paciente asmático, ele dispensou 1, 2, 3 bombinhas no mês. Opa, tem algum problema aí. Né? Será que por que você está usando tanta medicação assim? Eu acho que esses são os pontos para trazer para que, no momento em que a gente for fazer um planejamento aí de capacitação, a gente possa fazer da melhor forma possível. Ângela, reforçando o que você falou, o cuidado multidisciplinar. O cuidado hoje das doenças crônicas e das respiratórias, falando de asma, está centrado na pessoa do médico, na atenção especializada no pneumologista e na básica no médico. Então, assim, quando não mudar essa cultura, que o cuidado ele é continuado, né, longitudinal, multidisciplinar, né, e que o médico tem o papel pontual dele e os outros profissionais também, como você falou, o farmacêutico, um protagonista importantíssimo, o enfermeiro, ele é muito utilizado no serviço, mas assim, se todo mundo fizer um pouquinho, ou seja, se tiver uma jornada mesmo, um protocolo, um fluxo estabelecido que esse paciente, de acordo com o risco dele, ele vai passar com a primeira consulta com o médico, a segunda consulta com o enfermeiro, a terceira consulta com o farmacêutico, vai diluir esse atendimento, não vai ficar pesado para ninguém, o paciente vai sair melhor cuidado. Então, eu estou vivendo essa experiência na atenção secundária, nós estamos implementando um ambulatório multidisciplinar que veio em função dessa falta de profissional. E a gente percebe que, às vezes, o paciente não fala para o médico o que ele fala para o enfermeiro, o que ele fala para o farmacêutico. Né? E, pegando aí o gancho do que você falou, do cuidado do uso abusivo, né, da confiança excessiva que o paciente tem no salbutamol, e que isso acaba prejudicando e levando até a morte, então, a gente precisa fazer toda uma sensibilização nesse paciente, a orientação dos dispositivos, toda a consulta precisa ser repassada. Então, assim, eu sou fã da equipe multi e eu acho que a gente só vai mudar esse cenário com cuidado multidisciplinar. Zuleide queria falar? Por favor. Bom dia, eu sou Zuleide, estou aqui junto com o Cláudio, com a Iara, representando a ABRA, que é a Associação de Pacientes, né? Associação Brasileira de Asmáticos. Mas o ponto que eu queria colocar é que saúde e educação não podem caminhar separados. Então, enquanto não houver educação do paciente e do médico, não vai funcionar. A atenção básica é fundamental para os dois, porque o paciente não sabe que ele tem uma doença crônica e o médico que está na atenção básica também não conta isso para ele. Então, a gente fica com um duplo problema, porque esse paciente vai e volta, como foi bem colocado por todos, mas ele vai e volta, e cada vez que ele volta pior. E cada vez que ele volta com mais receita de broncodilatador e de corticoide e sem encaminhamento para a atenção básica. Eu não estou falando do especialista. Eu sou pediatra. Assim como a Ângela está contando aí, da jornada de 2 anos e meio com o paciente, a gente está há 20 com o paciente e todos os dias a queixa é a mesma. Doutor, manda para a gente na ABRA. Eu estou procurando tratamento e eu não recebo, porque a atenção básica está insuflada, mas de outras questões. O que você tem é asma, isso é bobagem, você pode ir. Se você piorar, toma esse mesmo xarope de novo, toma essa bombinha e está tudo bem. Você só evita cigarro e evita fumaça, porque você vai ficar bem. E ninguém mais fala disso.
E quando o paciente vai para a atenção básica ou para a atenção secundária, muitas vezes ele vai usar o espaço de alguém que está numa fila muito lá atrás e que pode morrer. E que está morrendo, a gente está vendo isso. Sem contar que, quando não é o especialista que prescreve, o que acontece é que, muitas vezes, essa prescrição é desacreditada. Eu já tive prescrição para imunobiológico barrado porque eu não sou pneumologista, esquecendo que tem 20 anos que eu trabalho com isso. Então, a queixa não é minha. A minha questão aqui é de proteção ao paciente, que é a nossa função aqui da Abra. Então, acho que educação e saúde junto, mas para os dois, não só para o paciente. Obrigada. Rejane, você está com a gente? Quer falar? Oi? Rejane Reis. É isso? Ela está aqui? Opa. Rejane. Olá. Pronto. É bom perceber, né, que as realidades são tão parecidas, né? Essa visão da doença crônica, né, que falta ao profissional e ao paciente, isso, de fato, agrava muito a situação, né? Nós acabamos de fazer, aqui em Belo Horizonte, uma capacitação à distância para 150 profissionais, dentre eles os profissionais do NASP, que têm uma importância enorme no controle da doença, nos farmacêuticos, nos enfermeiros e dos médicos da atenção primária. E durante essa formação, nós percebemos dúvidas assim muito primárias para quem está tratando, sabe? Assim, achando que o salbutamol, por si só, ele resolve uma grande dificuldade de entrar com a becometasona para o paciente. Esse rodízio de profissionais que a gente tem aqui em áreas de elevado risco à saúde faz com que as famílias não sejam reconhecidas, né, por muitos profissionais. E fica tratando exacerbação, e não pensam em profilaxia para esse paciente, que não precisa necessariamente chegar ao especialista, né? Então, trabalhar esse ponto da educação das famílias, eu não diria nem só dos pacientes, das famílias e dos profissionais, eu acho que é um ponto importantíssimo se a gente quer fazer um controle melhor da asma, tá? Pessoal, eu queria registrar aqui alguns parceiros importantes também, né, na Fundação. Primeiro, dizendo que a Fundação funciona com o trabalho voluntário dos seus conselheiros, né, e são muitos, mas também precisa de algum recurso financeiro e tem recebido o apoio de várias empresas da indústria farmacêutica, algumas delas bem representadas aqui, e a gente valoriza muito isso. Mas esse evento, especialmente, foi totalmente desenhado por pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com o interesse específico da indústria, né? E é muito bom que a indústria esteja aqui como parceiro num evento desse tipo, né? A maioria de nós está aqui sem nenhum vínculo com a indústria. Eu queria reforçar alguns pontos, trazendo alguns exemplos para evidenciar a gravidade da falta de prioridade para a asma nessa situação. Eu trabalhei muito com tuberculose, né? E eu lembro que, no tempo da tuberculose, a gente tinha o sistema público de saúde organizado de tal forma que, se o paciente não voltasse para aquela consulta agendada, havia uma busca do paciente, né? O paciente, alguém ia atrás do paciente. Onde se falou nisso para asma? Isso é uma demonstração do absurdo. Paciente com asma grave, paciente que acabou de ter uma exacerbação, paciente sai do pronto atendimento com uma crise grave de asma e sai sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma prescrição. Onde alguém poderia imaginar isso acontecer numa doença coronária, no diabetes, numa crise hipertensiva? Isso é o atestado da falta de atenção à asma, e eu acho
que, do ponto de vista de estratégia, de prioridades do nosso grupo aqui, no documento que a gente vai elaborar, a gente tem que dizer: paciente teve uma exacerbação grave de asma, caracterizada por um atendimento de emergência e necessidade de corticosteroide. Esse paciente tem que receber um acompanhamento, uma orientação imediata e um acompanhamento regular, seja na atenção primária, seja na atenção secundária. Como é muito difícil conseguir atendimento rápido na atenção secundária, a gente deve focar na atenção primária, e daí o paciente vai ser encaminhado. Eu queria dizer para vocês que 20 anos atrás a gente começou o PROAR tentando dar assistência a essas pessoas que iam para a emergência, não tinha nada, não tinha acesso a nenhuma medicação naquela época. E a gente conseguiu um resultado fantástico, individualmente, em torno de 90% de redução das visitas de emergência, do ponto de vista da cidade inteira de Salvador, 3 milhões de habitantes, 74% de redução de hospitalizações. E é muito doloroso ver agora que a gente está fazendo um projeto de pesquisa em pacientes que vão para a emergência com crise grave de asma. A gente já estudou em torno de 500 pacientes, que a situação está a mesma. Eles vão para a emergência várias vezes no ano e ninguém tem acesso a nada. Porque, quando marcam uma consulta no ambulatório especializado, demora 6 meses para ir lá e o paciente esquece aquilo, né? E na atenção primária, ninguém dá a atenção que o paciente precisa, seja por falta de prioridade, seja por falta de capacitação. Desses 500 pacientes, vários morreram ao longo de, em média, 1 ano de acompanhamento, né? Mesmo tendo alguma orientação nossa. E, para nossa surpresa, mesmo com a pandemia, houve uma redução enorme de idas, retornos à emergência, com toda essa condição e com um apoio pequeno que nós conseguimos dar, avaliando o paciente, dando alguma coisa de educação, com telemonitoramento, que é uma coisa que a gente tem feito lá no PROAR, nesse projeto de pesquisa, que eu acho que é um instrumento muito importante para a gente recorrer da agora em diante, quando se lida com asma. Quem sabe, por essa via, a gente começa a trazer mais atenção das pessoas, não é? E isso reforça a importância do cuidado multidisciplinar, como vocês falaram muito bem. Eu queria sugerir agora, Rafael, que o pessoal da liderança das sociedades que está aqui, que pode ser que não consiga ficar até o fim, falasse um pouco dessa interação entre atenção primária e atenção especializada, né? Mas parece que Raíssa já pediu a palavra lá primeiro. Olha lá. Vamos lá. Cadê? Raíssa. Já tem o microfone. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Raíssa Cipriano, sou fundadora e atual presidente da Associação Brasileira de Asma Grave. Só para não ficar repetitivo, eu queria complementar, inclusive, a fala da doutora Zuleide, né? E falar que, em respeito a tudo isso que a gente tem conversado nesse primeiro painel, eu acho que todas os personagens desse cenário é muito importante, e queria me colocar como associação de paciente, o quanto é necessário também ouvir as associações, né? Desde 2019, a gente tem um projeto de educação continuada, em que a gente leva aulas de asma grave para dentro de universidades. A gente tem parceria com 4 universidades, uma no Rio de Janeiro, 3 aqui em São Paulo. E já tem, eu acho que 1 ano e 2 meses que a gente tenta implementar esse mesmo programa na atenção primária. Agora está dando certo na cidade de Bragança Paulista, onde a gente vai conseguir ministrar essas aulas para toda a atenção primária via plataforma, né? Essa é a intenção para os profissionais, para que não só a asma leve, moderada, né, que está aí primeiro nessa atenção primária, mas também levar informação sobre a asma grave, para quando o profissional pegar esse paciente, que talvez seja um paciente grave, ele saiba que ele precisa direcionar esse paciente para um centro especializado, né, para ter essa visão, né, porque muitas vezes fica tratando o paciente, não está controlando por algum outro motivo, e não encaminha o paciente para um centro especializado, e aquele paciente perde um tempo que poderia estar sendo tratado. Mas é isso. Obrigada por estar aqui. Acho que a gente vai poder falar melhor no outro painel, mas eu só queria complementar em relação a esses projetos que a gente já executa, né, também como associação de pacientes, porque a gente tem esse olhar dos 2 lados, né, do lado paciente, no nosso núcleo científico também tem os profissionais que podem complementar, buscando soluções aí para a gente trabalhar em rede, né. Obrigada. Raíssa, você é muito importante para a gente, como todos os outros que estão aqui. A gente precisa ouvir muitos pacientes, né, porque muitas vezes os profissionais de saúde eles esquecem de perguntar algumas coisas para os pacientes, então, ou os pacientes ficam muito não falam, né? Então acho que a gente precisa levar isso adiante. Muito obrigado. Bom dia. Eu vou para o lado de lá que vai dar microfonia aqui. Você está aqui. Não, imagina. Obrigado, Ângela.
Eu acho que o momento é ímpar, pensando em reestruturação, porque nós estamos no momento pós-pandemia, e todos os serviços de saúde sofreram com a pandemia, então está tudo desestruturado. A gente tem que aproveitar o pós-bomba atômica para reerguer Hiroshima, né? Então, eu penso que o momento é o melhor possível para nós fazermos isso. E eu acho que, pensando que a asma começa na infância, 60% deles já no primeiro ano de vida, certo? Posso. E, pensando que a asma começa na infância, 60% no primeiro ano de vida, que a gente tem em torno de 10% a 15% de asmáticos já em idade escolar, eu sinto falta do pediatra na atenção primária. Essa é uma questão filosófica que há uma discussão entre Ministério da Saúde, sociedades de especialidades. Eu estou pensando só na asma, existe falta do pediatra para outras situações na atenção primária também. Mas o que a gente vê, o que falta é educação, 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 do médico e dos pacientes e familiares, né? Asma, nessa idade, onde começa, o diagnóstico é clínico. Nós não precisamos um espirômetro em cada unidade básica para fazer diagnóstico de asma. Nós precisamos que o médico saiba reconhecer, né? Vai encontrar muito mais paciente do que o espirômetro. E há necessidade dessa educação para o médico, seja ele o médico de família e comunidade, seja ele o pediatra também. Mas voltar a ter o pediatra como um parceiro na atenção primária é fundamental. Não penso só na asma, em outras doenças também. E o doutor Álvaro já colocou isso daí, eu acho que a busca ativa, infelizmente a asma não é uma doença de notificação compulsória, eu criaria uma notificação compulsória para a exacerbação da asma, então. O paciente que vai à UPA a todo instante, a Regiane mostrou, a paciente que foi 3 vezes em um mês, usou corticoide sistêmico, esse paciente não tinha mais que voltar na UPA, o time de atenção primária da unidade básica tem que ir lá e buscar ele. Só que o time de atenção primária não tem a notificação de que esse paciente foi 3 vezes à UPA e precisou de corticoide. Então, a necessidade da busca ativa também é fundamental, né? E criar-se o programa de asma nas unidades básicas, como a gente tem para hipertensão, como a gente tem para diabetes, porque aí você forma o time com enfermeiros preparados para auxiliar o médico tem o papel de reconhecer e prescrever. A orientação toda está com o enfermeiro, está com o farmacêutico, todo esse time multidisciplinar vai fazer parte desse tratamento. Então, a solução é muito mais simples do que a gente imagina. Eu acho que precisa executar, mas precisamos de leis que favoreçam esse atendimento do asmático. E quanto antes a gente detectar essa criança que vai ser asmático e antes a gente tratar, menos pacientes com biológicos na vida adulta nós vamos ter, né? Vai ser um paciente muito mais barato. Uma das coisas importantes é talvez evitar essa questão do diagnóstico eu tenho bronquite, não é? Porque as pessoas veem como eu tenho bronquite. Há 5 anos ele tem bronquite e assim continua sendo. Então, acho que esse também é uma questão de informação para a sociedade que bronquite não é asma, quer dizer, nesse sentido. Então, e isso não, só tem uma bronquite, a criança começa desse jeito e vai com bronquite até os 20 anos, quando ele já tem uma perda de função pulmonar. Isso é uma coisa muito ruim do ponto de vista de informação, né? Acho que é o que você está falando, eu acho que é só reforçando isso. O nosso residente lá no hospital que fala bronquite, a gente põe de joelho no milho de castigo. Boa. Bom, eu estou triste porque eu vou ter que sair daqui a pouco, mas eu quero deixar aqui algumas falas que eu acho que são importantes, né? Eu acho que foi absolutamente pontual a questão da educação dos dois lados, né? Do médico. Por exemplo, eu recebo um monte de doente com asma que vem para pegar a receita de remédio, porque o médico do posto diz que ele não pode fazer a receita. Então, eu acho que até esse tipo de dificuldade existe. O médico fala, olha, eu não posso fazer receita porque, sei lá, ele tem um atendimento grande, ele usa isso como desculpa e manda para um serviço secundário, às vezes apenas para fazer uma receita médica. Então, acho que essa questão de você ter a educação nos dois tempos é importante. Agora, uma coisa que é fundamental na educação do médico
é que ela precisa ser muito bem combinada, né, e do profissional de saúde, porque o cara que está atendendo o dia inteiro lá, ele não vai no sábado fazer uma capacitação. Ele tem que ser liberado do trabalho, e isso é muito difícil de acontecer. Então, isso tem que acontecer no horário de trabalho, porque ele fala, olha, eu trabalho a semana inteira, eu vou lá no sábado e domingo para fazer capacitação, sem ganhar nada, ele não vai. Então, acho que essa é uma coisa importante. E a gente tem que atacar o problema de várias maneiras. Uma das coisas que a gente começou a fazer, tem uma proposta em andamento lá no Congresso Nacional, por exemplo, corticoide via oral só é prescrito com receita médica. Tá? Então, essa é uma coisa que eu acho fundamental, porque diminui, porque o paciente se sente mal, ele tem 20 anos de doença, ele está acostumado que ele se toma corticoide, ele melhora. E aí a gente está prorrogando o processo. Então, a gente tem aí um projeto em andamento, junto com a oftalmo, e com a dermato, com a alergia, com outras coisas que a gente vai realmente está para ser votado, esse projeto já foi analisado, inclusive, para que realmente o corticoide via oral seja apenas com prescrição médica. Eu acho que isso já é um fato. Então, a gente vê que existe assim, vários pontos, né, que são extremamente importantes de ser atacados e que a gente tem que realmente, digamos, apertar o parafuso de várias maneiras para tentar. Mas a gente não pode também colocar a culpa no médico da atenção primária. Ele, às vezes, está sobrecarregado, está com um monte de tarefas, e a gente precisa dar para ele a oportunidade que ele faça o treinamento e que aquilo não seja um castigo de fim de semana. Então, acho que é esse que eu gostaria de deixar como mensagem. Eu estou muito triste que eu tenho que sair daqui a pouquinho, porque eu acho que vai ser uma discussão fantástica. Muito obrigado a todos. Obrigado. Acho que um aspecto que foi bastante importante é a vinculação do médico da atenção básica. Então, nós sabemos que existe uma rotatividade muito grande. Muitas vezes são pessoas que terminam a faculdade, passam um ano para ganhar um dinheirinho e depois fazer a residência. Então, primeiro é ampliação de concursos nas áreas que não têm uma proporção adequada para toda a equipe de atenção básica, não só o médico. Temos também de trazer o protagonismo para a enfermagem, o fisioterapeuta, que são fundamentais na atenção ao agente comunitário de saúde, que são fundamentais para esse sistema funcionar. Então, não é só o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, toda uma equipe tem de estar aliada nessa condição. Outro fato que tem de ter também é a questão do profissional especialista também na atenção secundária e terciária, que está faltando para fortalecer o SUS. Então, está precisando de alergistas no SUS, de pediatras no SUS, de pneumologista no SUS. Estamos com uma carência. Como é que se resolve o problema de 70% dos pacientes que chegam no pronto atendimento, eles não têm atendimento ambulatorial, nem acompanhamento de médico de família, nem de equipe de saúde da família, nenhum. E como é que você vai contrarreferendar se ele demora 6 meses para ter esse acesso? Então, eu acho que a questão de uma adequação da rede com a estrutura que nós temos é um dos propósitos deste seminário. Me preocupa muito também a influência da indústria de se prescrever precocemente biológicos para doentes que não estão controlados por falta de acesso a uma linha de cuidado adequada. Então, a gente tem de ver que muitos dos pacientes rotulados com asma grave são pacientes com asma não adequadamente tratados. Então, e esse dinheiro sai do nosso bolso. Então, a gente tem de ter muito cuidado, maravilhoso que o paciente tem acesso, mas a gente tem de ter uma avaliação. Então, quando a Emanuel indicar para usar um imunobiológico caro, o ideal era que, se eu estou indicando bem, eu não tenho medo que Álvaro também avalie se aquele doente precisa. Então, através de telemonitoramento, a gente pode conseguir isso.
e ter uma racionalidade na prescrição desses medicamentos. Temos de ter uma campanha para se usar muito beclometasona. Tá? O Brasil é diferente da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, eu fiquei pasmo, fui para a Argentina para um congresso de alergia, tem hospitais inimigos do salbutamol. Certo? Não pode. Salbutamol é uma droga barata que, se usada junto... O que a ciência diz hoje é que ele não pode ser usado isoladamente, mas você pode prescrever beclometasona e, quando o indivíduo agravar, ele associar a sua medicação de resgate. Ele não pode ser usado só, porque era ideal que a gente tivesse formoterol e budesonida para todo mundo, mas não tem, gente. Vai faltar dinheiro, vai faltar conta. Então, a gente tem de entrar na realidade do nosso país. Então, eu queria assim, a gente fazer essas reflexões. Da mesma forma, foi retirado agente idoso, que prefere usar a nebulização com o Pulmicorte, o salbutamol com o Pulmicorte. Às vezes, tem idoso com Alzheimer, que ele prefere, ele fica lá quietinho. Não tem mais salbutamol gotas nas farmácias. Tiraram sem qualquer explicação, que é uma medicação que, para um idoso, para uma criança de menor idade, em exceção, pode ser interessante. Então, tem de ter todas essas reflexões de custo-benefício, de farmacoeconomia, não é? Porque também, se eu passar biológico para todo mundo, a conta não vai fechar, vai dar mais prejuízo do que lucro, né? Então, era essa reflexão que eu queria fazer. Opa. Oi, bom dia a todos. Eu sou Yara Mello, sou alergologista. Estou aqui hoje representando a ABRA, Associação Brasileira de Asmáticos. A gente tem desenvolvido um trabalho na educação do paciente já há 20 anos, um pouco mais. E eu queria colocar alguns pontos aqui que eu acho que são bastante relevantes. O primeiro deles é a questão de dados, né? A gente tem aqui no Brasil muito pouco dado a respeito do paciente asmático, da asma. Eu acho isso bastante relevante para que a gente possa projetar ações no futuro, né? Nós não temos, por exemplo, um dado que eu considero simples até de obter, qual é a taxa de absenteísmo na escola por causa da asma. Nós não temos isso. Então, é uma questão simples de você obrigar a escola a registrar a causa do absenteísmo, e aí a gente vai ter esse dado de forma bastante justa, simples e objetiva, né? A outra coisa é com relação ao CID, né? A gente tem aí um problema quando a gente vai levantar os dados a respeito da asma. A gente vai lá no CID, no hospital, por exemplo, vamos ver quantos casos de asma foram atendidos no pronto-socorro. A gente tem inúmeros CIDs para asma. Por que não unificar isso? Vamos simplificar, né? Porque, senão, a gente não vai conseguir esse dado de forma objetiva. Né? Qual é o CID que representa uma crise de exacerbação de asma? Não sabemos. Né? Então, isso tudo, ou mesmo o diagnóstico de asma, a gente não tem isso objetivamente. Então, são pontos que eu considero importantes, né, não menos do que os demais, mas que vai dar uma noção exata daquilo que a gente pode mexer, aonde deve mexer, para que a roda gire, né? Eu acho que é uma questão de diagnóstico, sim, né, como já foi colocado, é uma questão de fluxo e é uma questão de educação. Mas a gente não pode se esquecer desses dados que são fundamentais para que a gente faça qualquer coisa, né? Obrigada. Quem vai falar? Oi? Você. Duas frases. Não quero repetir, pegando o seu gancho, Yara, o absenteísmo no trabalho também, que é outro embondo, né? Mas, assim, como uma das pessoas que trabalhou logo no início do programa de asma de Belo Horizonte, há 25 anos atrás, e vendo os depoimentos agora da Rejane e do Álvaro, quer dizer, nós temos, igual Gonzaguinha, de volta ao começo, nós temos que nos organizar, nós temos que nos reorganizar, né?
Tivemos retrocessos, sim, tivemos avanços, mas esse momento que a gente está agora, por exemplo, um levantamento que eu fiz alguns anos atrás, nós tivemos farmácia popular. A farmácia popular, becmetazona e salbutamol, está aí por conta que esses programas existiram. Bom, aí quando você está falando de números, né? São dados do meu arquivo. Então, o consumo de becmetazona e salbutamol, considerando a prevalência de asma, se a gente for fazer isso, nós só cobrimos cerca de 1/3, 40% dos pacientes asmáticos. Se fizer a relação de toda a becmetazona e salbutamol que foi dispensada pela farmácia popular e a gente cruzar isso com dados de prevalência, existe um monte de asmático aí que está sem remédio, mas não é por falta de remédio. Então, acho que nós estamos numa hora também de ter que mexer essas peças desse quebra-cabeça novamente. Por exemplo, será que nós... É legítimo, Sônia, por exemplo, você com a sua vastíssima experiência, Rejane, vastíssima experiência em atenção primária, será que é legítimo, considerando o estado da arte hoje, todo paciente que for atendido com exacerbação de asma, lá onde só tem corticoide inalatório e salbutamol, ele não vai sair com uma bombinha de becmetazona, não? Da farmácia popular? Lá, já. Na UPA, tem que ter becmetazona. Se você for ver a farmácia da UPA não tem becmetazona, não. Onde já se viu uma coisa dessa, não é? Eu falei o que tinha que falar. Obrigado. Muito bem. Acho que a gente já temos aqui esse tempo para discussão. Podemos passar, talvez, para... se fazer um intervalo, se for o caso, 15 minutinhos, né, para poder fazermos a segunda mesa. Certo? Ok? Inspirem-se. Inspirem-se.